Papai do céu, te amo de montão, papai do céu, te dou meu coração, papai do céu, eu quero te seguir, papai do céu, pra sempre eu quero ouvir quando estou cantando, quando estou dormindo, quando estou pulando, quando estou sorrindo, eu vou te louvar. Papai do céu, te amo de montão, papai do céu, te dou meu coração, papai do céu, eu quero te seguir, papai do céu, pra sempre eu quero ouvir quando estou brincando, quando estou comendo, quando estou orando, quando estou correndo, eu vou te louvar. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Papai do céu, te amo de montão, papai do céu, te dou meu coração, papai do céu, eu quero te seguir, papai do céu, pra sempre eu quero ouvir. Olá, crianças, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero falar um pouquinho sobre a oração. É o tema que a gente tem aprendido ao longo desses últimos cultos e vamos continuar aprendendo sobre os tipos de oração. E eu queria que vocês lembrassem um dos tipos de oração que a gente já viu, que foi a oração de petição, a oração que Ana fez. E vamos lembrar como foi essa oração. Bem, Ana, ela não tinha filhos e ela pediu a Deus um filho e Deus a concedeu Samuel. E hoje nós vamos aprender sobre uma oração que é como se fosse uma oração de petição, só que diferente de ser pedindo para mim mesma, a gente vai estar pedindo por outra pessoa. A gente vai aprender hoje sobre a oração de intercessão. Interceder de forma bem resumida é eu pedir em favor de outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um amiguinho que está doente no hospital e aí eu peço a Deus para que Deus possa estar curando ele. Então eu estou pedindo em favor desse meu amiguinho, ou seja, eu estou intercedendo por ele. E a oração de intercessão a gente encontra em vários momentos da Bíblia. A gente encontra no Antigo Testamento, o Moisés intercedendo pelo povo. A gente encontra no Novo Testamento a igreja intercedendo por Pedro quando ele estava preso. A gente encontra também Paulo orando pelas igrejas e também até mesmo incentivando, por exemplo, na carta de Timóteo, que antes de tudo a gente precisa interceder, fazer súplicas e ações de graças por todas as pessoas. Mas a gente tem um exemplo incrível sobre intercessão, que é o exemplo de Jesus. Sim, Jesus ele intercedeu também. E vocês sabem por quem ele intercedeu? Ele intercedeu pelos discípulos e por aqueles que ainda haviam de crer nele, ou seja, ele intercedeu por mim e por você muito antes da gente nascer. E hoje a gente vai aprender com Jesus sobre a intercessão. E a gente vai aprender um pouco, algumas lições que a gente aprende na intercessão que ele fez por nós. E eu queria que vocês abrissem lá na Bíblia de vocês, no livro de João, Evangelho de João, que é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 17. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, pode pedir para algum adulto para te ajudar. E aí a gente vai ler aos pouquinhos alguns versículos, mas depois eu recomendo vocês lerem o capítulo inteiro, combinado? Então tá, vamos aprender aqui algumas lições. A primeira lição a gente já pode tirar logo no primeiro versículo, vamos ler. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. A primeira lição que a gente aprende aqui é a quem Deus estava orando, a quem ele estava falando. Ele estava falando com o Pai, ele estava falando com Deus. Jesus estava falando com Deus.
E aí a gente aprende que Jesus estava falando e tudo aquilo que ele ia pedir mais à frente, ele estava pedindo a quem tem autoridade. Então, muitas vezes a gente está pedindo as coisas, às vezes não recebe, ou até mesmo não está solucionando algo, porque às vezes a gente pede para quem não tem autoridade para realizar aquilo. É claro que quando a gente tem algum problema, é muito importante a gente falar com os nossos responsáveis, com nossos tios, mas isso não anula a necessidade de a gente falar com Deus. E a segunda coisa que a gente aprende aqui nesse início também é que ele estava falando com o Pai. Ou seja, mostrando não só a questão de autoridade, mas como uma questão de intimidade. Ou seja, oração é relacionamento. E ele está ensinando a gente o relacionamento que ele tinha íntimo com Deus. Então, essa é a nossa primeira lição. A nossa segunda lição é a gente ver na intercessão de Jesus o coração dele, a intenção do coração dele pelas pessoas, o desejo dele. Ele fala que ele estava rogando por eles. E agora a gente vai aprender 3 coisas que a gente aprende aqui, dentre tantas, que Jesus estava orando. Primeiro ponto, lá no versículo 15, ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Muito interessante isso, o que Jesus está pedindo para que Deus possa guardar os discípulos e aqueles que ainda iriam de crer, guardar do mal. Mas o que exatamente é o mal? Quando eu penso em mal, eu posso pensar num vilão, por exemplo, de um filme. Mas qual é a grande questão desse vilão? A grande questão que transforma ele em vilão são os valores que governam a vida dele. E tudo aquilo que ele faz, as atitudes dele, são atitudes ruins que são contrárias à vontade de Deus. Então, quando a gente fala de guardar do mal, é muito mais do que a gente viver numa bolha. Ele fala, não, eu não estou pedindo para tirar eles do mundo, eu estou pedindo para guardar eles do mal. Ou seja, a questão não é a gente se isolar numa bolha, mas a gente, mesmo diante do mundo, a gente sempre está atento aos valores de Deus e serem os valores de Deus a governarem a nossa vida. E o segundo ponto que a gente aprende é que ele fala assim, e tem a mesma linha desse primeiro, é no versículo 17, que ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nesse momento aqui, ele está falando quão importante é a gente conhecer a palavra e essa santificação por meio da verdade. A palavra de Deus é a verdade, a gente tem que viver de acordo com ela. Não é porque todo mundo está fazendo, então, isso é o certo. O que me diz que é o certo é a palavra do Senhor, os valores do reino de Deus, e é a partir daí que eu preciso viver. Eu me lembro uma história de quando eu era pequena, e eu e minha irmã, meus pais levavam a gente para ver um filme. Sempre que a gente saía do cinema, meus pais perguntavam, e aí, o que vocês aprenderam com aquilo dali? E a gente via e trazia esses ensinamentos e tentava pensar, será que esse ensinamento foi bom ou foi ruim? Então é sempre importante a gente filtrar aquilo que a gente vê e tá sempre sendo baseado, esse valor é de acordo com a vontade de Deus? Então eu vou viver esse valor. Isso daqui é de acordo com a vontade de Deus? Se não for, eu não posso viver de acordo com esse direcionamento. Então, esse é o segundo ponto do desejo do coração de Deus, de Jesus, que a gente aprende aqui. O primeiro, vamos lembrar. O primeiro é para que a gente seja guardado do mal. Lembra que são esses valores ruins. O segundo é para a gente ser santificado na verdade. E aí vem a grande importância da gente conhecer a palavra do Senhor. E o terceiro ponto, muito legal, a gente lê lá no versículo 20 e 21. Lê comigo. É assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o terceiro ponto que a gente vê na intenção do coração de Jesus é a unidade. Mas é algo muito mais profundo na unidade, é a consequência dessa unidade. E aí, para falar um pouquinho de unidade, eu amo quando falo o exemplo do corpo. Unidade não é todo mundo ser igual. Quando a gente pensa no corpo, a mão ela é diferente do pé, que é diferente do joelho, e cada um tem o seu papel.
Então, apesar de diferentes, eles estão conectados, estão juntos cumprindo uma missão. Mas adianta a mão, o pé, o joelho, tudo estar junto e não ter a cabeça? Não adianta, na verdade, porque é a cabeça que vai estar guiando. E quem é a cabeça? É Jesus. Então, não só a questão da importância de estarmos unidos como igreja, como corpo de Cristo, mas estarmos unidos com Ele. Aqui, quando ele fala que sejam um em nós. Ou seja, ele já estava falando da unidade que há nele e em Deus. Então, é muito importante essa questão da unidade. Mas é para ser um e ser lindo, um corpo maravilhoso e estar só vivendo lindamente? Não, é ser um para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, é ser um para que o evangelho seja pregado, é que nessa unidade a palavra de Deus seja conhecida, o amor de Deus seja conhecida e muitas pessoas venham conhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Ou seja, é fundamental a gente ser unido, mas é fundamental a gente como corpo ser direcionado pela cabeça, que é Cristo, e viver a vontade dele, porque sozinho a gente não pode fazer nada, não é verdade? Ainda nesse ponto da unidade, eu lembro muito da questão da árvore também. Os galinhos têm que estar conectados com a parte principal. E eles geram frutos. Só que o fruto é para a árvore mesma? O fruto é para outras pessoas se alimentarem. E aí a gente vê que é para também mais pessoas serem alcançadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus. E aí esses foram os 3 pontos da intenção do coração que a gente vê aqui quando ele estava orando. Ele estava orando pelos seus discípulos e orando por aqueles que ainda haviam de crer. Mas agora a terceira parte que a gente aprende da oração de Jesus é que ele, mais do que interceder por nós, orando, ele intercedeu dando a própria vida por nós. E quando a gente vê isso, a gente aprende que essa questão da oração e da intercessão é algo prático. A gente ora a Deus, a gente pede a Deus, se submete a Ele, sabendo que Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. E estando com Ele nessa intimidade, sim, mas é importante a gente também estar vivendo e sendo direcionado àquilo que Ele nos mostra após a gente orar. Porque Ele, na oração, a gente fala com Deus, mas Ele também fala com a gente, Ele dá uma direção. Então é muito importante a gente orar e estar atento para essa direção. E estar vivendo e praticando isso. E aí é muito lindo porque Jesus, ele intercede por nós e ele intercede por nós na prática. E aí isso me lembra de uma passagem que fala lá em 1 João 3,16, que diz que o amor dele é demonstrado por nós, Cristo tendo dado a vida por nós e nós dando a vida por outras pessoas, por nossos irmãos. Então é muito importante isso também. E aí, ainda nessa questão da intercessão de Jesus por nós, ele é o único caminho. Ele é o único que pode nos direcionar a Deus. Então, eu queria convidar você, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero fazer esse convite a você. Porque a verdade é que todos nós pecamos e esse pecado nos afastou de Deus. O pecado, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente age de acordo que não está de acordo com a vontade de Deus. Isso é pecado. E aí, Jesus, ele veio, mesmo sendo sem pecado nenhum, ele veio, ele morreu na cruz no nosso lugar, ele pagou o preço e ele ressuscitou. E toda vez que se a gente crer e confessar que Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente pode ter essa salvação, a gente pode ter a vida eterna. A gente pode ser reconciliado com Deus. E a vida eterna, algo muito legal que a gente aprende também nessa passagem, o que é a vida eterna? A vida eterna é que a gente conheça a Deus. Não ouvir falar de Deus, mas conheça a Deus. Então a gente pode conhecer a Deus, a gente pode ter esse relacionamento restaurado com Deus por meio de Jesus. E eu queria fazer esse convite se você ainda não aceitou Jesus. E se você quer fazer isso nesse momento, eu quero fazer esse convite para você orar comigo. E se você já aceitou Jesus, o meu convite é você viver essa intercessão, viver de acordo com o desejo de Jesus para o seu coração
e também viver essa intercessão na prática, na vida de outras pessoas. Lembrando sempre dessa questão, a unidade é fundamental para que alcancemos outras pessoas. Então agora eu vou orar com vocês. Coloca a mão no seu coração. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai, que podemos ouvir da Tua palavra, que a gente pôde conhecer a intenção do coração de Jesus ao interceder por nós. Obrigada, Senhor, porque antes mesmo da gente nascer, o Senhor já teve todo esse cuidado, Pai, de querer nos livrar do mal, de querer nos fazer santificados na Tua palavra, de querer que a gente vivesse em unidade com o Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio para que essa unidade pudesse ser real, para que a gente pudesse ser totalmente restaurado no nosso relacionamento com o Senhor, Deus. E, Deus, eu quero agora, Pai, entregar a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Reconhecendo que o Senhor Jesus é o único que pode me salvar, reconhecendo que tudo aquilo que Ele fez é o único sacrifício válido, Senhor. A única forma de eu ter esse relacionamento restaurado com o Senhor, Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor fala que se eu creio e se eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu sou salvo. Então eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada pela salvação. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada pela sua intercessão, que foi uma intercessão prática. Muito, muito obrigada, Deus. Que o Senhor guarde nos nossos corações todos esses ensinamentos e que o Senhor venha nos revelar muito mais daquilo que o Senhor quer falar através dessa palavra e através de toda a Tua palavra. Nos ajude a viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Nos ajude a manter o nosso olhar e o caminho de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E é isso, crianças. Muito obrigada por esse momento. E se você aceitou Jesus e tomou essa decisão hoje, fala com a gente, fala com o seu responsável, que a gente vai gostar muito de poder falar com vocês e estar andando junto com vocês num discipulado. E é isso, crianças. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Deus abençoe. Criançada, tá na hora da gente adorar a Deus, dizendo o quanto Ele é poderoso e o quanto a gente tem que deixar Ele agir na nossa vida. Deus abençoe vocês. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele